O pensamento liberal surgiu no século XVIII. Suas proposições se dirigiam contra as opressões religiosas e políticas direcionadas à população e em favor dos interesses de uma classe média emergente. O absolutismo, sistema político no qual o poder concentra-se no monarca, era apoiado por uma aristocracia fundiária, o que garantia os privilégios da nobreza. Mas as nações, nesse contexto, encontravam-se divididas em várias leis, tarifas, unidades de medida, o que fazia com que o comércio entre elas e a liberdade dos indivíduos se tornassem atos muito dificultosos. Com isso, os liberais defendiam a liberdade individual, o individualismo e a liberdade de comércio. Apesar de ele estar em favor dos interesses da classe média emergente na época, ele cativou tanto camponeses quanto trabalhadores devido aos ideais de liberdade e igualdade, e os camponeses, porque davam a eles a possibilidade de se livrarem da nobreza feudal. Um dos fatos históricos mais marcantes no que se refere à manifestação do pensamento liberal é a Liga Anti-Lei do Milho, ocorrida no Reino Unido. Nessa época, haviam altas taxas de importação sobre os grãos e isso causava aumento de preços. Evidentemente, isso prejudicava os trabalhadores de terra da época, enquanto beneficiava os grandes donos das terras do território. A Liga Anti-Lei do Milho é considerada uma manifestação liberal, pois vai contra intervenções desnecessárias do Estado sobre a economia, reafirmando que uma sociedade, uma nação, que possui uma economia vítima de intervenções excessivas do Estado, está condenada a crises econômicas e sociais. O líder da Liga Anti-Lei do Milho foi o Richard Cobden, um industrial e político britânico. De acordo com Amaro Fleck, professor de filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, o liberalismo, naquele momento, era focado na economia política. Logo, os liberais naquele contexto defendiam o Estado de Direito, o governo responsável, o governo limitado, o livre comércio externo e impostos baixos. De acordo com Hermaclides, o liberalismo tem 3 elementos: o moral, o econômico e o político. O núcleo moral abrange os direitos mínimos a serem defendidos pelos seres humanos, entre eles a liberdade e a igualdade. No livro Sobre a Liberdade, do John Stuart Mill, uma das maiores vozes do liberalismo no século XIX, a liberdade é definida não como a liberdade da vontade, mas a liberdade de opinião, a liberdade de consciência, de pensamento, a liberdade de mudar a sua vida a fins de um determinado objetivo, ou a liberdade de um grupo de indivíduos a fim de que eles cheguem a determinados objetivos. Mas isso não quer dizer que no liberalismo a liberdade seja completamente ilimitada. A liberdade tem o seu limite quando ela começa a causar danos ao outro. E para o John Stuart Mill, uma sociedade que não segue essas liberdades pré-definidas não é verdadeiramente livre. O único momento em que o poder, seja através da coerção moral ou da força física que se manifesta em sanções legais, é aplicado a outra pessoa contra seu consentimento, é para a prevenção de danos aos outros. De acordo com Stuart Mill, quando um ato de um indivíduo afeta ele próprio, a coerção física e a coerção moral não são válidas. Até porque, para o referido autor, quando uma ação de um indivíduo afeta ele próprio, a sua ação é soberana. Além disso, caracteriza o liberalismo a ideia de igualdade perante a lei e a consequente igualdade de oportunidades. Isso pode ser visto, por exemplo, no livro de John Stuart Mill com Harriet Taylor, o livro A Sujeição das Mulheres, no qual ambos defendem ferrenhamente a igualdade de gênero. De acordo com Stuart Mill, a exploração dos homens sobre as mulheres é errada em si mesma. Primeiramente porque essa sujeição histórica não é natural, se deu por meio da força física dos homens sobre as mulheres. Além disso, o sistema patriarcal experimentado naquela época e atualmente não é respaldado em resultados experimentais. De acordo com ele, a sociedade não experimentou outro modelo de corpo social. Portanto, e também não serve como justificativa a ideia de natureza feminina. Até porque, de acordo com o Mill, já que as mulheres não estão em mais diversos espaços, não tem como observar a sua real natureza.
Com isso, não se pode justificar a sociedade patriarcal por meio da validação experimental e com base na ideia de natureza feminina. Não só no que tange ao gênero, mas para qualquer outra condição, para John Stuart Mill, a liberdade não deve ser defendida no ponto de chegada, mas no ponto de partida. Assim, cada indivíduo, com a liberdade que tem e com o direito à igualdade que também possuem, poderão fazer as suas escolhas, moldar as suas próprias vidas, colhendo todas as consequências das escolhas que fazem e tendo as suas conquistas justificadas pela meritocracia. Propriedade privada. A propriedade privada é um dos pilares fundamentais para o liberalismo. Ele representa a capacidade do indivíduo de possuir e controlar seus bens e recursos. A propriedade privada desempenha um papel crucial no desenvolvimento do mundo e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Na obra O Caminho para a Servidão, de Friedrich Hayek, ganhador do Nobel em Ciências Econômicas, traz a reflexão de que a propriedade privada é essencial para a liberdade individual e para o funcionamento eficiente da economia de mercado. A partir dessa premissa, percebe-se que a propriedade privada estimula a iniciativa individual, a inovação e o progresso econômico. Quando o indivíduo tem a garantia de que poderá usufruir do fruto do seu trabalho, há um incentivo de investir, empreender e criar riqueza. Isso não apenas beneficia o indivíduo, mas também impulsiona o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Entretanto, ao olhar para o futuro da propriedade privada, é necessário considerar o contexto atual, marcado por transformações legislativas e previsão de mercado. Milton Friedman, economista e defensor da liberdade econômica, enfatiza em seus discursos e obras que o futuro da propriedade privada dependerá em grande parte das escolhas políticas e institucionais que fizemos. Nesse sentido, é necessário que os legisladores não utilizem do seu poder para promover a coesão legal, mas que se tenha protegido os direitos de propriedade, garantindo a segurança necessária para o desenvolvimento econômico e social. Competição. O liberalismo e a competição estão intrinsecamente ligados, pois o liberalismo econômico defende a livre concorrência como motor do progresso, onde o indivíduo buscando pelo seu interesse, guiados pela mão invisível de Adam Smith, acaba beneficiando a sociedade através da oferta, demanda e inovação, com pouca interferência estatal, resultando em preços menores e mais opções para os consumidores, embora críticas apontem para uma concentração de poder e desigualdade. Como funciona a competição? Ela funciona através do livre mercado, mão invisível, lei da oferta e demanda, eficiência e inovação. Em resumo, o liberalismo vê a competição como um progresso natural, benéfico e essencial para a prosperidade, baseando-se na ideia de que a liberdade econômica leva à ordem espontânea e ao progresso geral. E agora eu vou falar sobre o individualismo e a democracia no liberalismo. O individualismo no contexto liberal não se refere necessariamente ao egoísmo, mas sim à primazia do indivíduo sobre o coletivo. E propõe os ideais onde há a primazia da razão, o indivíduo é visto como ser racional, capaz de tomar decisões autônomas sobre sua vida e seus valores. Os direitos inatos, a filosofia liberal, especialmente no liberalismo clássico, defende que o indivíduo possui direitos naturais inalienáveis, como a vida, liberdade e propriedade, segundo John Locke, que existem antes mesmo da formação do Estado. E a limitação do poder do Estado, que o poder do governo deve, portanto, ser limitado para não oprimir a esfera da liberdade pessoal. E essa é a essência do constitucionalismo liberal. No liberalismo econômico, o filósofo economista inglês Adam Smith defendia que o Estado deveria ter o mínimo possível de participação e gestão na economia, pois essa deveria ser regulamentada totalmente por si mesma. O objetivo central do Estado é proteger esses direitos individuais como uma mão invisível no mercado econômico. A democracia liberal. Dentro do liberalismo, a democracia seria um mecanismo político e fundamental para garantir o poder do individualismo e seus direitos. Advoga a criação das instituições para dar uma voz ativa aos cidadãos em decisões políticas. E, a partir disso, ao fortalecimento do parlamento, que é um órgão de representação por excelência das forças atuantes da sociedade e é capaz de coibir os excessos de poder central. A expressão parlamento significa
Parler, que vem do francês de falar. Designa, portanto, o local onde ocorrem as conversações e discussões e deliberações. Montesquieu propôs a tripartição do Estado entre executivo, legislativo e judiciário, na intenção de evitar os abusos de poder e garantir a manutenção das liberdades individuais.